Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar sobre essa história envolvendo o Pablo. Será que ele não joga mais pelo Tricolor em 2021? Bora contar também sobre os jogadores do Corinthians, especialmente os meninos que têm aparecido muito bem. Quais os direitos econômicos que o Timão tem em cima dos atletas? Bora falar ainda sobre a volta do público aos estádios na Série A do Campeonato Brasileiro. Ótima notícia para quem estava com saudade de ir aos estádios nacionais. Tem também informações sobre os técnicos desempregados. Tem uma legião de treinadores de nome sem emprego nesse momento. Para completar, vou dar o meu palpite para Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo de daqui a pouquinho. Bora falar também a respeito de Paris Saint-Germain e Manchester City, o grande jogo da rodada na Liga dos Campeões da Europa. Antes de tudo isso, só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria pedir para você deixar like no vídeo e lembrar que daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, tem programa do Nicola ao vivo, beleza? Bom, bora começar falando a respeito da vitória do PSG em cima do Manchester City, jogo na França, vitória por 2-0, primeiro gol de Messi com a camisa do PSG, o Gueye marcou o primeiro gol, o gol inclusive que poderia ter sido do Neymar, o Neymar não bate bem na bola, o Gueye aproveita e abre o placar. No segundo tempo, depois de enorme pressão do Manchester City, inúmeras chances criadas pelo time inglês, que foi até melhor do que o PSG, o Messi, enfim, balançou as redes pela primeira vez sob o comando do seu novo clube, um golaço do Messi e a vitória por 2-0 do PSG, nada que faça com que a gente tenha muitas diferentes impressões sobre o fim da temporada. Esses times são favoritos a chegar bastante longe, quem sabe podem fazer também uma grande decisão da Champions dessa temporada. Quais são os seus favoritos? Use espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, bora falar agora sobre os técnicos desempregados do futebol brasileiro. Tem mais um nessa lista, o Eduardo Barroca acaba modo de dizer, ele deixou nessa segunda-feira o Atlético Goianiense. A alegação é de que houve um comum acordo, mas já me dou ao direito de suspeitar quando surgem quaisquer comentários nesse sentido, por conta daquele impedimento de contratar mais de 2 técnicos para os times que demitiram um treinador. Hoje em dia o assunto é sempre o mesmo, houve um comum acordo e o técnico não foi demitido. Cascata. E aí, em cima dessa saída do Barroca, resolvi fazer uma lista dos melhores treinadores disponíveis no mercado. Tem bastante brasileiro que até poderia caber no seu time do coração, dá uma olhada. Rogério Ceni, ex-treinador de Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. Mano Menezes, que recentemente foi demitido no futebol saudita. Dorival Júnior, que não trabalha desde a temporada passada. Lisca, que deixou recentemente o Vasco. O Roger Machado, que saiu do Bahia, ele só faz um trabalho por ano, só voltará para a próxima temporada. Tem também o Abel Braga, que foi para a Suíça, mas voltou rapidinho. Guto Ferreira, Jair Ventura, Adilson Batista, Thiago Largue, Levir Coupe, Dado Cavalcante, o Dunga, Rogério Micali, Alberto Valentim, Oswaldo de Oliveira, Geninho, só para citar alguns. A lista de desempregados entre os treinadores é extensíssima, gigante. Algum deles te interessou? Você gostaria de ver algum deles trabalhando no seu clube do coração? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, bora falar sobre a grande notícia da terça-feira. Houve uma reunião virtual entre os presidentes de clubes da Série A. 19 times participaram mais uma vez, o Flamengo foi a ausência. O Flamengo tem a posição definida em relação à volta do público, os outros 19 discutiram e votaram. 18 desses 19 votaram a favor da volta do público já nesse final de semana no Campeonato Brasileiro da Série A. A única exceção foi o Atlético Paranaense, que defendia que o Campeonato Brasileiro fosse disputado até o fim dessa temporada com portões fechados. Como o Atlético Paranaense foi o voto vencido, teremos já a partir desse final de semana jogos com público, exceções à Bahia, que ainda não há uma autorização, e ao estado de São Paulo, cuja autorização das autoridades locais só passa a valer a partir de 4 de outubro. Até por isso, o jogo do Santos contra o Fluminense, que estava marcado para esse final de semana, foi adiado. O Santos gostaria de jogar com o público e pediu essa alteração, a CBF concordou. Mesma situação do Bahia, que jogaria contra o Ceará no dia 2, esse jogo não tem uma data definida e vai se esperar pela autoridade local, pela abertura, pela liberação para a volta do público, para que o Bahia possa voltar a jogar em casa. O Palmeiras e o Red Bull Bragantino também atuam em casa nesse final de semana. Eles teriam a opção de pedirem o adiamento dos jogos, mas os presidentes, os dirigentes de Red Bull Bragantino e Palmeiras optaram por jogar sem público, mesmo sabendo que a partir da próxima rodada a gente vai ter a presença de torcedores. Você deve estar se perguntando qual que vai ser a capacidade para cada estádio.
Essa questão vai ser debatida e discutida, decidida entre os clubes e as autoridades locais. Bora dar o meu palpite para Palmeiras e Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo que começa daqui a pouquinho às 9h30 da noite. Vamos conhecer o primeiro finalista da Libertadores da América da temporada de 2021. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa terça-feira sobre as cifras milionárias envolvendo esse jogo. O time que passar a final garante pelo menos 6 milhões de dólares. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol ao vice-campeão. 6 milhões de dólares hoje equivalem a mais ou menos 32 milhões de reais. E o campeão da Libertadores vai embolsar 15 milhões de dólares ou nada mais, nada menos do que 81 milhões de reais, só para vocês entenderem o peso, a importância da classificação nessa noite. Empate em 0-0 no jogo de ida, qualquer empate com gols põe o Palmeiras na final, um empate em 0-0 leva a decisão para os pênaltis, o Atlético Mineiro precisa vencer para passar, o Palmeiras em caso de vitória também passa. Meu palpite é de um jogo bem apertado, novamente com poucas chances de gol, com o Atlético vencendo por 1-0. Para mim o Galo fará a final da Libertadores contra o Flamengo. E você, o que você pensa sobre esse jogo? Também estou muito curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dar o placar e para dizer quem passa. Combinado? Bom, quero falar agora sobre os garotos do Corinthians. Com as chegadas de Roger Guedes, William, Renato Augusto e Juliano, alguns dos meninos revelados na base perderam um pouquinho de espaço, mas o Gabriel Pereira, para mim, foi, por exemplo, o grande nome da vitória do Corinthians contra o Palmeiras. É até estranho falar em grande nome depois dos 2 gols do Roger Guedes. Mas talvez o Gabriel Pereira tenha sido o jogador mais perigoso durante toda a partida. E além do Gabriel Pereira, outros meninos têm se destacado. O Ronil Xavier, por exemplo, o Adson em outros momentos. E eu resolvi fazer um levantamento sobre os percentuais que o Corinthians tem direito em cima desses garotos. Até porque em outros tempos o Corinthians detinha quase nada de percentuais sobre atletas das categorias de base. O caso mais emblemático foi do Matheus, o meia atacante que foi parar na Juventus, era conhecido como Pirulito, e o Corinthians tinha apenas 5% dos direitos econômicos dele. Foi um caso mais esdrúxulo de todos. Pois bem, os percentuais agora são bem maiores. Vou começar falando sobre os percentuais menores e vou aumentando. O Xavier, 50% dos direitos. João Vitor, ótimo zagueiro, 55%. Esse é um atleta que vai render bastante dinheiro ao timão. Gabriel Pereira, de quem falava agora há pouco, 70%. Adson, outro jogador extremamente talentoso, mais 70%. Rodrigo Varanda, recentemente emprestado ao São Bernardo, 80%. Guilherme Biro, lateral esquerdo e meio-campista do time do Sub-20, 90%, mesmo percentual do Raul Gustavo, que é zagueiro reserva no time de cima. Vocês lembram do Mantuan, meio atacante que se contundiu, já voltou, também tem 90% dos direitos econômicos presos ao Corinthians. Atletas cujo vínculo são 100% do Corinthians. Vitinho, o Mosquito, que nem é um atleta da base, mas eu coloquei nessa conta até por ser jovem, além do goleiro Matheus Doneri, todos esses últimos, os 3 que eu citei, todos com 100% dos direitos presos ao timão. Bom, bora fechar o vídeo para tentar te explicar o que há de verdade nessa história que o Alexandre Pretzel, meu amigo, contou, de que o Pablo não deve mais jogar na atual temporada. Coisa sinistra, mais uma, nossa, o que Raí, Pássaro e Leco fizeram à frente do São Paulo é digno de nota. Depois de pagarem 6 milhões de euros ao Atlético, prometerem que pagariam 6 milhões de euros pelo Pablo, contratação mais cara da história do tricolor, o São Paulo também combinou, através desses 3 dirigentes, que pagaria ao Pablo 300 mil euros caso ele completasse 36 partidas em cada uma das temporadas. E o Pablo acabou de alcançar 35 jogos. Isso significa que se ele entrar em campo mais uma vez, o São Paulo se vê obrigado a pagar 300 mil euros ou 1 milhão e 900 mil reais ao Pablo. É óbvio que isso pode ser discutido internamente, é óbvio que eventualmente o São Paulo pode tentar convencer o Pablo a abrir mão dessa grana, mas se o atacante quiser fazer valer seus direitos e entrar em campo mais uma vez, ele vai ter direito a uma bolada de quase 2 milhões de reais. Logo o Pablo, que tem números extremamente ruins e pior do que os números, o desempenho, a condição técnica. 35 jogos na atual temporada, 13 gols e 4 assistências. Nem entrou em campo contra o Atlético Mineiro, poderia ser o jogo da 36ª aparição e que lhe garantiria esses 300 mil euros. Conversei antes de gravar o vídeo com o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, e perguntei se havia algum veto por parte da diretoria em relação à utilização do Pablo. Ele disse que essa questão é só técnica, vai caber ao Crespo utilizar o Pablo ou não. Mas se fosse eu, o dirigente do São Paulo, provavelmente eu sugeriria ao Crespo
que só colocasse o Pablo em campo em caso de extrema urgência, última necessidade, não tem nenhum centroavante no elenco, vai precisar muito de algum camisa 9, aí sim eu colocaria ele em campo. O grande detalhe é que o São Paulo ainda tem um caminhão de partidas para disputar, são 16 daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, situação extremamente delicada. E você, o que você faria? Colocaria o Pablo para jogar sabendo que você tem que pagar mais R$1.900.000 para ele? Dono de um salário de algo na casa dos R$500 mil por mês? Enfim, coisas, heranças de Leco, Raí e Alexandre Pássaro, os piores dirigentes que já passaram pelo São Paulo em toda a história. Bom, pessoal, eram todas essas as informações. Queria que vocês deixassem like no vídeo, se inscrevessem no canal e lembrassem que daqui a pouquinho às 7 da noite a gente está ao vivo para falar com vocês, beleza? Abraço, tchau, tchau!